Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Desde que nossos primeiros pais foram lançados fora do paraíso, Deus tem conservado diante do homem a esperança do seu reino. O bem perdido no princípio pelo pecado, o mundo de ventura em que Deus pôs o homem, deverá ser restaurado. O profeta Miqueias declara: a ti, ó torre do rebanho, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias 4, versículo 8. O reino de Deus é o clímax das 4 grandes linhas proféticas que encontramos no livro de Daniel. Na primeira delas, contida no capítulo 2 do livro, o profeta focaliza os aspectos políticos da história e prediz o surgimento e queda de 4 notáveis impérios. Esse esboço profético da história baseou-se na estátua de homem que o rei Nabucodonosor, de Babilônia, viu em sonho ao desejar conhecer o futuro. A cabeça da estátua era de ouro e representava o próprio reino de Babilônia. Descrevendo o sonho a Nabucodonosor e interpretando-o em sua presença, Daniel disse: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. Daniel 2, 37 e 38. A fase babilônica da história coberta por esta profecia foi uma admirável civilização da antiguidade, verdadeira idade áurea. E a cidade de Babilônia foi o digno centro dessa civilização. Babilônia brilhou por sua cultura, magnificência e riqueza. No 5º século a.C., o poeta Ésquilo da Grécia referiu-se a ela como abundando em ouro. E Heródoto, o pai da história, maravilhou-se da profusão de ouro que ornamentava o santuário de Bel-Marduk. O peito e braços da estátua eram de prata e, segundo o profeta, representavam uma nova fase da história. Depois de ti, disse Daniel a Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu. Daniel 2:39. Babilônia caiu em 539 a.C., vencida pelos Medo-Persas. A Medo-Pérsia, inferior à Babilônia em magnificência, destacou-se por sua riqueza. As Escrituras falam de um de seus reis como cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e a moeda do reino era a prata. Assim foi a Medo-Pérsia apropriadamente simbolizada pela prata do peito e braços da estátua. O seguinte metal era o cobre ou bronze do ventre e coxas da estátua, que representava a terceira grande fase da história a partir de Babilônia. O profeta afirmou: levantar-se-á um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2:39. Esse terceiro reino foi a Grécia. Os gregos eram conhecidos pela sua armadura de bronze. Comandados por Alexandre Magno, esmagaram os persas na batalha de Arbelas em 331 a.C., e a Grécia tornou-se senhora do mundo. Alexandre sonhou com a união do Oriente e Ocidente cimentada pela cultura grega. Mas o império que conquistou, após sua morte prematura, dividiu-se e enfraqueceu. E em 168 a.C. foi conquistado pelos romanos. A 4ª grande divisão da história foi representada pelo ferro das pernas da estátua. Essa divisão foi o Império Romano. Durante 5 longos séculos, Roma governou com mão de ferro, impondo a paz romana desde o norte da África até o Báltico e do Golfo Pérsico às Ilhas Britânicas. Ao descrever a estátua simbólica, Daniel diz que os pés da mesma eram constituídos de uma mistura de ferro e barro. Interpretando isso, disse ele ao rei: quanto ao que visse dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Roma não seria seguida de outro império universal. Ela se dividiria. De 350 a 476 Anno Domini, o Império Romano fracionou-se em 10 divisões, tantas quantas são os dedos dos pés: anglo-saxões, francos, alemanos, suevos, visigodos, ostrogodos, vândalos,
burgundos, lombardos, érulos. As divisões de Roma não seriam jamais politicamente unificadas. Não se levantaria outro império universal, pois Daniel diz mais: quanto ao que visse do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um a outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Carlos Magno tentou unir os fragmentos de Roma no século IX. Para isso, fez-se coroar imperador em Roma. A obra de sua vida, porém, foi desfeita pela sua morte. Carlos V e Luís XIV também sonharam com a conquista da Europa. Ao raiar o século XIX, pareceu por algum tempo que Napoleão Bonaparte atingiria esse alvo. Após conquistar numerosos países da Europa, ele nomeou membros de sua família para os governar. Ainda para consolidar conquistas, Napoleão anulou seu casamento com Josefina, sob o pretexto de não ter sido o mesmo solenizado por um sacerdote, e casou-se com a arquiduquesa Maria Luísa da Áustria. Mas aos golpes de Trafalgar, da fracassada campanha da Rússia, da derrota de Leipzig e de Waterloo, o seu império se desintegrou. Na primeira metade do século XX, um outro remanescente de Roma, a Alemanha, por 2 vezes teve a seus pés quase toda a Europa. Como nos outros casos, porém, o fim de todo o gigantesco esforço foi o fracasso, e continua de pé a palavra profética: não se ligarão um a outro. Esse seria o curso dos acontecimentos no cenário político do mundo segundo a profecia. 4 grandes impérios universais surgiriam sucessivamente, e então o último deles se dividiria para jamais se unir. A história responde com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Responde com as divisões de Roma e com a independência destas até o dia de hoje. Tal como foi predito pelo porta-voz do céu, assim tem sido. E assim se demonstra a verdade das Escrituras que dizem: eu sou Deus e não há outro, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, versículos 9 e 10. Removendo o véu do que para nós ainda é o futuro, Daniel diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 44. O reino aqui anunciado é o reino de Deus. Após os 4 impérios terrenos, após as divisões de Roma, o reino de Deus será suscitado. A sua vinda é o grande epílogo da história. A declaração do profeta revela primeiro que o reino para o qual caminhamos virá por ato sobrenatural de Deus. O Deus do céu suscitará um reino. Os outros reinos surgiram pela ação do homem. Este virá pela ação de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus substituirá os reinos do mundo. Não virá pela gradual melhoria do presente mundo. O mundo como conhecemos, mundo de pecado, será destruído, e no seu lugar surgirá o reino celeste. A profecia diz, falando do reino por vir: esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Em terceiro lugar, o reino de Deus será eterno. Os reinos humanos passaram. Os 4 impérios da profecia são hoje apenas história, mas o futuro reino subsistirá para sempre. O reino de Deus é, pois, o grande clímax da história. Ele é o alvo para o qual nos movemos. É a esperança do homem, e uma firme, segura esperança. Foi Daniel mesmo que disse: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 45. A base da esperança é a palavra de Deus que não falha. Vivemos hoje no que se pode chamar a mais perigosa e escura hora da história. Nunca antes, disse há pouco o filósofo inglês Bertrand Russell, houve razão para sentir que a raça humana avançava por um caminho que termina no abismo. Mas hoje há. O famoso novelista James Farrell, no seu livro A Corrida pelo Espaço, faz referência ao temor de que o fim do mundo esteja próximo e diz: pensamos nisso como possível agora e durante a nossa própria vida. Por vezes até perguntamos se seremos a última geração.
Perante o Senado dos Estados Unidos da América, o capelão Dr. Frederico Harris fez há pouco a seguinte oração: Pai nosso e Deus, para quem 1000 anos são como um dia, nesta vulcânica hora da história nós te imploramos que nos salves do pânico e desespero. Os perigos são grandes e inegável é a gravidade da hora. Temos, porém, essa segurança: Deus está ao leme da história, conduzindo as circunstâncias, os acontecimentos, para o advento do seu reino. Tão certamente como se cumpriu nesses 25 séculos da história humana a maior parte dessa notável profecia, cumprir-se-á o que ainda falta cumprir-se: a vinda, por ato sobrenatural de Deus, do eterno reino que nos prometeu. E assim, rádio ouvinte, temos uma esperança, segura e gloriosa esperança. Vem vindo o dia, e já está muito próximo, em que o reino de Deus será realidade. A era do pecado vai passar. O amor, a justiça, a retidão vão reinar para sempre. Voltarão a existir as condições ideais do princípio. O vindouro reino será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Faze-te parte deste povo. Faze-te um filho de Deus, aceitando o Salvador que o céu nos deu, o Senhor Jesus Cristo, e regozija-te na grande esperança cristã.